Opa, turma! Tudo bem com vocês? Eu sou Luciano Filho, bem-vindos ao Sábado 14 e eu tô aqui para falar de mais um filme da franquia O Mestre dos Brinquedos. Dessa vez do 6º capítulo, chamado A Maldição do Mestre dos Brinquedos, de 1998. Esse filme é dirigido por David DeCoteau. Eu nem sei como falar esse nome, eu vou chamar ele de David Kutoko porque para mim é mais fácil, tá bom? Mas esse diretor, ele é importante para a franquia porque ele fez O Mestre dos Brinquedos 3 e ele vai fazer outros filmes além desse, como o Retrô Mestre dos Brinquedos e o 10º capítulo da franquia que inicia a trilogia Eixo do Mal. Gente, eu me lembro desse filme com muito saudosismo, porque eu, quando era criança, saía da escola e ia procurar locadoras em Belém. Foi quando eu fiquei sabendo de uma locadora gigante, que todo mundo falava que ela tinha muitos filmes e tudo mais. Eu fui atrás dela e eu lembro que na entrada dela, na vitrine, tinha um boneco do Chuck para vender. E eu achei aquilo incrível. E quando eu entrei dentro da locadora e fui na sessão de terror, de fita de vídeo na época, tinha lá a capa da Maldição do Mestre dos Brinquedos. E eu fiquei tão deslumbrado com aquilo, porque eu nunca tinha visto uma fita de VHS da franquia. E eu vendo aquilo na minha frente, foi uma loucura, foi muito doido. E, inclusive, eu vejo a Fox Video como uma locadora que eu tenho muito carinho e muito sentimento nostálgico. Infelizmente, ela fechou no passado e eu fiz um vídeo falando sobre essa locadora. Os últimos dias de funcionamento da locadora Fox Video. Nesse vídeo, eu também entrevisto um empregado de lá que me atendia. Ele trabalhou na locadora por mais de 10 anos. Então, é um vídeo legal, com muito sentimento e vale a pena dar uma olhada. O link dele tá na descrição. Mas sim, voltando à Maldição do Mestre dos Brinquedos. Como eu mencionei antes, ele foi lançado em 1998, 4 anos depois do lançamento do capítulo 5. Então, muito tempo se passou nessa história. E também vários roteiros foram propostos para dar sequência ao que a gente já tinha visto. Porém, todos eram descartados. Então, foi quando algum dos dois roteiristas, esses dois jovens aí, viram o filme Homem-Cobra, adoraram a história e pensaram: e se a gente substituir a cobra pelos brinquedos? E foi o que aconteceu. Gente, A Maldição do Mestre dos Brinquedos é exatamente a mesma história de O Homem-Cobra, com a diferença de que são brinquedos e não cobra. A história, os personagens, o enquadramento, até momentos do filme Homem-Cobra foram colocados na Maldição do Mestre dos Brinquedos. Então, não tem como ver o filme e não comparar com o outro. É impossível. Além disso, os bonecos estão diferentes aqui. Eles não são feitos mais em stop motion. E, para tristeza de vários fãs da franquia, muitas das cenas que é vista nesse filme foram usadas de recortes dos filmes anteriores. E quando os bonecos aparecem em momentos específicos do filme que não são recortes dos filmes anteriores, dá para ver uma mudança gritante nos próprios bonecos. O Jester, por exemplo, não é o mesmo Jester que a gente vê nos filmes anteriores. A gente percebe isso pelo rosto, pela roupa. Então existe essa mudança que pode incomodar. A Sigismunda, Little Roman, também está nesse filme. E isso ignora o fato dela ter morrido na parte 2. Então aqui a gente já vê uma quebra de cronologia. Mas sim, qual é a história final de A Maldição do Mestre dos Brinquedos? Um homem que é tímido
e bem calmo, mas tem um dom de esculpir madeiras, é contratado por um cientista para fazer um trabalho até então misterioso. Tank, que é esse entalhador de madeiras, aceita o trabalho e acaba conhecendo a filha do Dr. McGrew, que é Jane. E os dois acabam tendo ali um certo romance. Mas o Dr. McGrew, que além de cientista, também tem os bonecos de André Toulon, onde ele faz apresentações para animar as crianças das redondezas. Tem planos obscuros envolvendo os próprios bonecos e o tanque. Gente, assim, a ideia é diferente do que a gente já viu até então. Poderia ter dado certo se fosse feita de uma forma muito melhor do que realmente mostrou ser aqui. É uma coisa que eu gosto de falar, é que falta de dinheiro não é motivo para fazer um filme ruim. E, infelizmente, eles conseguiram fazer isso. Não tinham dinheiro e fizeram um filme ruim mesmo assim. E levando em consideração que demorou 4 anos para fazer esse filme depois do último. Então, tudo só leva a crer que esse filme estava na mão de pessoas que não sabiam o que estavam fazendo. O filme simplesmente não explica o que aconteceu com o Rick. Ele dá uma explicação rasa e rápida sobre como os bonecos foram parar nas mãos do Dr. McGrew. E é isso, o resto fica por nossa interpretação mesmo. E pra ser sincero, eu acho que a concepção dos personagens também não é boa, não ajuda no desenvolvimento do filme. O Tanque é um personagem tímido, calado demais, é estranho, sabe? Eu acho que é difícil alguém conseguir se simpatizar ou se conectar com ele. A Jane é a típica filha do chefão e tá ali fazendo o papel dela, mas não tem nada de importante nela, nada de diferente nela que faça a gente ter atenção pra personagem. E o Dr. McGrew é aquele chefe que finge ser legal com todo mundo, finge ser bacana, mas no final se revela um tremendo babaca. Sobre os bonecos, poderia dizer que eles já tiveram dias melhores. Em vários momentos a gente vê que não são os bonecos que estão fazendo os movimentos, mas sim pessoas que estão fora das câmeras. As movimentações dos bonecos não convencem, e isso é um problema. Os bonecos são aquilo que a gente mais quer ver dentro dos filmes, e eles aparecem sendo muito mal utilizados e coordenados. O final do filme é sem pé nem cabeça. Quando a história está chegando no ponto realmente interessante, um ponto legal, começa a subir os créditos. É inacreditável. Parece que o filme é incompleto, pessoal. E eu não consigo entender por que isso. Realmente é que nem o Homem-Cobra, só que no Homem-Cobra funcionou. Devido à época em que ele foi feito, os personagens tinham mais carisma naquele filme. Então, o Homem-Cobra é melhor em tudo que esse filme se propôs fazer, que é a cópia daquele filme. Então, gente, infelizmente, até então, o pior filme da franquia, A Maldição do Mestre dos Brinquedos. E é isso, galera, que eu tenho para falar desse filme. E vocês, já assistiram? O que vocês acharam desse capítulo? Vão aqui e comentem que eu respondo se for necessário. Tudo certo, turma? Então até o próximo capítulo da franquia. Tchau!